Bom dia a todos! Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de História e hoje nós vamos estudar um conteúdo que eu considero de muita importância, que é sobre a resistência indígena no Brasil. Então, como nós sabemos, os indígenas eles resistiram de muitas formas aqui no Brasil. A resistência indígena não foi só através da luta armada, do confronto armado, digamos assim, entre os indígenas que viviam aqui e o colonizador europeu que chegou. A resistência indígena ela se deu também de outras formas, como, por exemplo, se recusar a aprender outra língua, se recusar a realizar alguns costumes europeus, fugir, por exemplo, dos aldeamentos dos jesuítas. Então, a resistência indígena ela se deu de diversas formas, tá bom? É um engano a gente pensar que os indígenas aqui no Brasil, eles resistiram de uma só maneira. Não, eles resistiram de várias maneiras. Aproveitando para os meninos que entraram esse ano na escola, nós temos um projeto na escola sobre a cultura indígena e a cultura africana. Tia Suiene vai pensar num trabalho para a gente estar fazendo sobre a resistência indígena e africana, certo? Então, nós vamos pensar nesse trabalho para a gente tentar expor, tá bom? Todo ano tem uma feira, lá na escola, onde a gente apresenta os trabalhos de vocês e tudo, mas esse ano também não vai ser possível ainda por conta da pandemia. Mas nós vamos ver um trabalho que possa contemplar aí esse projeto, tá bom? Pessoal, deixa eu exibir aqui um vídeo para vocês. Esse vídeo é uma historiadora. Essa historiadora ela vai falar um pouco sobre a resistência indígena aqui no Brasil. De modo mais específico, ela vai falar sobre uma série que existe na Netflix. Eu não sei se vocês já viram. O nome da série é Guerras no Brasil. E o primeiro episódio dessa série, Guerras no Brasil, é sobre... É uma série? É uma série, Sarinha. É sobre a resistência indígena, certo? Então, não é Round 6, Michele, não é. É Guerras no Brasil, o nome da série. E nessa série tem várias guerras que ocorreram no Brasil. A primeira delas é sobre os indígenas, sobre o confronto entre o europeu e o indígena. E essa historiadora, que é a Lilian, ela vai falar um pouco para vocês dessa série. Daí eu vou exibir esse vídeo para vocês falando sobre essa série, tá bom? Isabel, bom dia. Hoje nós vamos, Isabel, falar sobre a resistência dos indígenas e a tia Suiene vai exibir aqui vou exibir uma historiadora falando de um capítulo da série Guerras no Brasil, que é sobre os indígenas, tá bom? Prestem bastante atenção para que depois vocês possam comentar, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos excluir aqui a nossa playlist. E vamos lá, Aqui, tia Suiane já deixou no ponto, 6 minutinhos. Façam anotações, tá certo? Netflix, Guerras do Brasil. Então, façam anotações. Deixa eu só ver se vocês estão escutando direitinho, só um minuto. O primeiro episódio da série da Netflix. Estão escutando? Sim. Pronto, todo mundo prestando atenção, ok? Ok. Netflix, Guerras do Brasil.doc, trata de um tema que eles titularam de Guerras da Conquista. Eles tratam, sobretudo, daquilo que nós chamamos nas histórias oficiais de... Só um minuto, gente, que tem alguém tentando entrar aqui. Adriel, bom dia. Nós vamos começar a ver um vídeo, Adriel, de uma historiadora falando sobre o capítulo de uma série Guerras no Brasil, tá? Preste bastante atenção, tá bom, Adriel? É porque o Adriel estava entrando, Michele. Vamos lá. Continuando. Descobrimento do Brasil, mas que na verdade foi um imenso
desencontro. Nas terras baixas da América do Sul viviam de 1 milhão a 8,5 milhões de pessoas, numa densidade populacional parecida com a da Península Ibérica no mesmo contexto, pessoas essas que tiveram que lutar para manter os seus direitos na terra e também para manter os seus direitos como pessoas livres. Essa é uma guerra do Brasil, não foi uma guerra parada no passado e nos séculos XVI e XVII. Logo no contexto da chegada dos portugueses ao Brasil, eles acabaram utilizando os indígenas, os nativos locais, como mão de obra escravizada e depois como mão de obra escravizada paralela à utilização do braço africano. Os indígenas foram, sobretudo, utilizados para a primeira extração e exploração do pau-brasil e depois também para a exploração das drogas do sertão, ou seja, uma série de especiarias que eram comercializadas na Europa por preços muito elevados. Como uma forma de compensação, eles ganhavam o que era chamado de escambo, ou seja, alguns produtos, espelhos, miçangas, enfim, que eram dados como uma forma de comércio, de troca com essas populações. O que nós sabemos, no entanto, é que essa população foi altamente dizimada. Os números falam de 75% das populações da costa do Brasil foram dizimadas por conta do trabalho escravizado e também pela guerra biológica que existia. Os indígenas faleciam por resfriado, por gripe, por problemas e doenças que não existiam nas Américas e que vinham também dos navios que chegavam cheios de colonizadores europeus. A partir do século XIX, sobretudo, a questão indígena ficou menos voltada ao tema da mão de obra, uma vez que desde o século XVII a Igreja tentou impedir a escravização de indígenas, mas o problema ficou todo em volta da questão da terra, ou seja, das terras ocupadas por indígenas que foram sistematicamente desrespeitados nesses seus direitos. No final do século XIX, por exemplo, ocorre um grande conflito porque a estrada de ferro noroeste do Brasil teria que passar por território caingangue. Eu falo aqui teria que passar porque nesse contexto se usava até uma metáfora dos trilhos da civilização. Grandes intelectuais da época defenderam que os caingangue fossem dizimados. Esse foi de fato um grande conflito que república e teve como resultado quase o final dessa população caingangue que nos dias de hoje agora vem batalhando e construindo suas formas de identificação. Mas esse não é um tema, uma questão do nosso passado, né? Do século XVI, XVII, XVIII e XIX. No século XX e no século XXI ele anda cada vez mais atual. No momento presente, nós sabemos que empresários dos setores do agronegócio, mineradoras, industriais, têm constantemente evocado o passado como uma forma de legitimar um movimento de tomada das terras dos povos indígenas. Eu vou ler alguns dados aqui para vocês. A despeito das terras indígenas serem garantidas pela nossa Constituição, no capítulo 8º do título 8º, segundo o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, pelo menos 68 indígenas são assassinados todo ano no nosso país, e sempre em conflitos, guerras ligadas à questão da terra. Só em 2015 assassinaram mesmo 137 pessoas. Em 2017, 110 índios foram mortos e 17 deles no Mato Grosso do Sul. A ONG britânica Global Witness concluiu em 2017 que o Brasil não é só um país letal em relação às populações indígenas, mas é dos países mais letais, mais perigosos em relação aos militantes e os ativistas da causa indígena. O elevado número de mortes de indígenas, ele é resultado dessa tensão que nós estamos aqui descrevendo, que começa com o tema da mão de obra, mas hoje em dia toma forma a partir da questão do problema da posse de terra. Por conta dessa tensão, o número de suicídios da população indígena é muito superior à média nacional. Também o número de mortes de crianças indígenas supera de longe a média nacional. Vou dar mais alguns dados para vocês aqui. Há
taxa de mortalidade infantil nesses grupos indígenas é quase 2 vezes mais alta do que a média nacional, que é de 13,8 em 2016. Foram 26,3 mortes para cada 1.000 nascimentos nas populações indígenas. E o relatório do CIMI destaca as causas da mortalidade, que são diarreia, desnutrição e outros problemas que nós poderíamos evitar se tivéssemos uma melhor distribuição da assistência de saúde para essas populações também. Essa é, sem dúvida, a guerra mais longa que o Brasil enfrenta no seu próprio território com a sua população. As formas, as maneiras podem até mudar no decorrer desses tantos séculos. No entanto, o alvo continua o mesmo. Trata-se, de alguma maneira, de descaracterizar e de não justificar a existência desses grupos, dessas minorias que fazem parte fundamental e crucial da cidadania no Brasil. E aí, turma, gostaram? Deixa eu voltar aqui. Parei aqui minha caminhada para te Sim. Pronto, só um minuto. E aí, o que chamou mais vídeo são no vídeo que a Lilia Sturt, acho que não sei se pronuncia assim o nome dela, mas ela é uma excelente historiadora. E vocês viram aí que ela falou do índio no passado e como está a situação do índio no presente. O que mais chamou a atenção de vocês? Hein? Em pleno século XXI, os índios ainda estarem sendo privados de seus direitos. Só um minuto, Ritinha. Fala, Suelen. Depois a Ritinha. Ok. Me chamou mais a atenção que em pleno século XXI, considerado um século já avançado em questão de tecnologia, saúde básica, os índios ainda são privados de seus direitos e não têm um principal, uma saúde básica. Muito E bem. que também, né, suicidam por causa de muitas doenças. Exatamente. Excelente. Ritinha. Queria falar, Ritinha? A mesma coisa que a Sueli. Pronto. Então, eu não sei se vocês viram, mas quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, existia por volta de 1,8 milhões de indígenas vivendo aqui. E esses indígenas, né, inicialmente, eles foram escravizados. Eles eram colocados para colher especiarias, para tirar o pau-brasil, né, e fazer troca com os portugueses. O que eu acho mais interessante desse vídeo da Lilia, né, Sturt, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, é que mesmo tendo passado muitos anos, 500 anos aí de colonização, os indígenas ainda sofrem as consequências do início da colonização. A gente viu que no início da colonização, 75% dos povos indígenas que viviam no Brasil, eles foram mortos. Ou em confronto, ou eles foram mortos por conta de doenças. A gente sabe que a imunidade dos indígenas no início, eles não tinham imunidade para certas doenças que vinham com os europeus. Então, não sei se vocês perceberam, quando a Lilia falou, muitos morriam de uma gripe, porque eles não tinham imunidade para receber determinados vírus. Então, eles morriam. Então, muitos indígenas morreram de doenças ou dizimados em confronto aí com o europeu, certo? Mas mesmo nos dias atuais, como a gente pôde ver, os dados que a historiadora trouxe foi excelente. Eu não sei se vocês viram que ela disse que, em média, 68 indígenas morrem por ano no Brasil, fruto de conflito por conta de terra. A gente sabe que a nossa Constituição de 1988 decreta que o indígena tem direito à terra, mas esse direito à terra do indígena muitas vezes é negado. Grandes mineradoras, grandes latifundiários querem tomar as terras dos povos indígenas e é aí que inicia os confrontos. Em 2017, 117 indígenas morreram e mais de 100 indígenas morreram aí em Mato Grosso. Então, gente, é um número muito significativo. Não é à toa que hoje, né, os povos indígenas estão indo protestar pelos seus direitos, estão lutando ainda nos dias atuais pelos seus direitos. Então, a questão indígena, ela é uma questão que não ficou presa lá no passado. Muitas vezes a gente estuda os indígenas só lá no passado, os indígenas que viviam aqui no Brasil, né? A gente tem uma ideia errada de que
a chegada dos portugueses aqui no Brasil foi pacífica junto com os indígenas e não foi. Hoje a gente sabe que teve muitos confrontos, a gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de que, romantizada até, de que indígenas e portugueses, indígenas e colonizadores tiveram uma relação pacífica, porque não teve. Né? Os indígenas, eles lutaram por suas terras, eles tentaram defender o seu território, os seus costumes, e até hoje a gente vê esse choque de cultura mesmo, certo? Então, se eu posso postar o vídeo no grupo, posso sim, Robert, certo? Então, a gente pode perceber que até hoje tem esse confronto de realidade, certo? Então, eu achei um vídeo interessantíssimo. Tia Suiane vai colocar aqui na atividade de hoje, porque eu passei um texto para vocês. Esse texto eu gostaria muito que vocês lessem. Não aqui, certo? Mas quando vocês fossem fazer a atividade, eu gostaria muito que vocês lessem. Por quê? Ok. Porque nesse texto, deixa eu aumentar aqui o tamanho dele. Tem várias passagens em que a gente fala da resistência indígena. Por exemplo, ó, bem aqui nesse parágrafo aqui, a gente vê vários tipos de resistências, certo? Não é só um tipo de resistência, são vários tipos. Então, eu quero que vocês leiam, certo? Esse texto, para que vocês possam responder a atividade de modo satisfatório. Não é responder de qualquer jeito, colocar qualquer coisa, não. É ler e responder de modo bem satisfatório, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse parágrafo aqui, fala sobre os tipos de resistências que nós falamos no início da aula. Eles fugiam de aldeamentos, eles saíam em defesa dos seus territórios, ele não colaborou tanto assim com o europeu, tá certo? Então, a gente tem que pensar nesses outros tipos de resistência. Aí, vocês leem esse texto, vem falando aqui sobre alguns grupos indígenas, tá? E depois vocês vão responder a atividade. São 5 questões. A primeira, quais os tipos de resistência indígena o texto apresenta? Ele traz várias. Vocês vão colocar aqui alguns tipos de resistência, certo? Na questão número 2, ó. Na visão do colonizador europeu, os indígenas possuíam alguma realidade? O que é que vocês acham, gente? Que para o europeu, a partir do que nós estudamos, os indígenas, eles tinham alguma religiosidade? O que é que vocês acham? O que é que vocês acreditam? Me deem um retorno. Não, né, Renan? Exatamente. Para os europeus, os indígenas, eles não tinham religiosidade. É tanto que para os europeus, eles acreditavam que estavam chegando aqui na América para levar a palavra de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma cultura diferente da deles. Os indígenas possuíam uma religiosidade, sim. Eles tinham sua forma de viver diferente dos europeus, obviamente. Eles tinham seus costumes, mas aí houve um choque de culturas, né? Os europeus não aceitavam essa forma de viver dos indígenas. E aí teve uma imposição, sim, da cultura europeia para com a cultura indígena. Foi tipo assim, vamos deixar essa cultura de lado, né? Vamos deixar essa cultura indígena de lado e vamos aí praticar a cultura europeia. Qual era o tipo de cultura europeia? Primeiro, o catolicismo, né? Então, principalmente Portugal era um país extremamente católico, então a religião católica foi imposta aos indígenas. Outro costume que os indígenas não tinham eram, por exemplo, de andar vestidos, certo? Então, os indígenas passaram a andar vestidos. Outro costume que era do europeu e não dos indígenas era a questão do casamento. Os indígenas não tinham, por exemplo, esse ritual do casamento que nós temos aqui no Ocidente. Tipo, eu vou casar com uma pessoa e eu vou viver somente com essa pessoa. Não. Os indígenas praticavam aí
né, eles ficavam com várias mulheres e vários homens. Nós tínhamos aí, eu esqueci o nomezinho que se dava, mas deixa eu voltar aqui que tem um nomezinho que a gente dá para esse tipo de ritual, que não é nem um ritual, é um tipo de costume. Vale, gente, a tia Suiane esqueceu. Mas, enfim, explicando, é isso. Eles não tinham essa noção aí de casamento que nós temos hoje, em que nós vamos viver somente com uma pessoa ao nosso lado. Não, certo? Eles não tinham esse ritual. E foi imposto aí aos indígenas, né, o casamento religioso. Então, vários costumes que eram da Europa foi imposto aí aos indígenas, tá bom? Até aqui vocês estão entendendo? Sim ou não? Como é que tá aí? Sim. Muito bem. Então, nessa 2, né, vocês vão dizer aí se para o colonizador europeu os indígenas possuíam alguma realidade. Aí vocês vão ter que justificar. Eu olhei aqui, eu acho que é poligâmia. Isso, poligamia. Obrigada, viu, Sueli? É isso, gente. O nome que se dá era poligamia, quando você tinha mais de um companheiro, tá bom? Questão de número 3. Escreva em seu caderno sobre o movimento de resistência sobre a Confederação dos Cariris. No texto fala sobre a resistência dos índios cariris. Então, vocês vão ler e vão escrever um pouquinho como se deu essa resistência aqui na questão 3, tá? Na questão de número 4. Segundo o texto acima, o que dificultou a resistência indígena? Da mesma forma, lê o texto e vai dizer o que foi que dificultou a resistência indígena. E a 5, você acredita que os índios na atualidade ainda enfrentam discriminação? Justifique sua resposta. Então, a 5 ela é pessoal. Vocês acreditam que ainda nos dias atuais, a partir do que a gente viu, do que a gente estudou, eles enfrentam discriminação? Sim, claro, infelizmente. Sim, né, gente? Então, vocês vão justificar. Vocês podem citar que ainda nos dias atuais as pessoas querem tomar as terras dos indígenas. Os indígenas ainda são tidos na nossa sociedade como preguiçosos. Por exemplo, uma palavra preconceituosa que eu escuto muito ainda nos dias atuais. Foi um programa de índio. Quando eu digo assim, foi um programa de índio, eu estou querendo dizer o quê? Que foi um programa chato, que não foi legal, certo? Então, é um tipo de discriminação, certo? Com os indígenas, eles são tidos como preguiçosos. Mas as pessoas não viam que era um tipo de cultura diferente, que eles viviam em grupos, né? Cada tribo tinha o seu grupo, tinha a sua forma de cultivar a terra, a sua forma de colher, que era diferente da nossa. A nossa sociedade, pessoal, é uma sociedade capitalista. A gente não vive só para o nosso sustento, para o nosso consumo. A gente vive sempre em busca do lucro. Né? É por isso que no Brasil, em outros países, obviamente, João, vamos prestar atenção, nós temos aí pessoas muito, muito ricas, porque a gente tem classes que se matam de trabalhar e o lucro vai para essas pessoas. Nas comunidades tradicionais indígenas, isso não existia. O que existia eram vidas em comunidade, onde os indígenas trabalhavam para o seu sustento, tá certo? Então, nós temos que perceber essa diferença cultural, tá certo? Então, gente, essa a nossa atividade de história. Vocês vão ler o texto, não deixem de ler. É muito interessante esse texto que a tia Suiane colocou hoje para vocês responderem as questões. Na medida que vocês forem respondendo as questões e me enviando, eu vou corrigindo no número privado. Por quê? Porque eu estava percebendo que muitas pessoas esperavam a tia Suiane colocar as respostas no grupo para só depois fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então, sempre quando der para me corrigir no privado, nem todas as vezes dará para me corrigir no privado, mas sempre quando der eu vou fazer esse tipo de correção, tá bom? Com relação à turma da tarde, é rápido, viu, pessoal da manhã? Só um recadinho para a turma da tarde. Com relação à turma da tarde, vocês têm uma atividade de artes, que é o quê? Vocês vão entrevistar alguém da casa de vocês, pode ser a mãe de vocês, o pai, o tio, um avô,
e vocês vão entrevistar sobre as brincadeiras de criança. Tia Suene colocou lá as perguntas para vocês fazerem aí ao entrevistado de vocês. Só os da tarde, Michele. Tia Suene só dá artes na turma da tarde, tá bom? Então, vocês não deixem de fazer uma atividade muito legal, que é pra gente perceber como as brincadeiras, elas mudam. No passado, nós tínhamos um tipo de brincadeira, né? E hoje a gente tem outros tipos. Hoje a galera gosta de videogame, de TikTok, né? Quase a gente não vê mais a criançada aí brincando de bola, brincando de pular corda. Por quê? Porque as brincadeiras também mudaram com o tempo. Embora essas brincadeiras ainda existam nos dias atuais, tá certo? Então, gente, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaram de estudar sobre os indígenas, sobre essa resistência indígena hoje? Gostei. Muito bem. Vou salvar aqui a aula. Podem ir falando, que a Tia Sueli vai só Tem salvar a uma aula.